Olá, assinante da OTV, bem-vindo à nossa outra conversa e eu começo o programa de hoje com uma pergunta. 2013 é o ano em que Curitiba está completando 320 anos? Há quem diga que não. Nosso entrevistado de hoje é historiador, escritor, Gerard Rajá. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Que história é essa de que a data do aniversário de Curitiba não é bem essa? Pois é, essa é uma discussão que já vem sido travada por alguns historiadores há alguns anos e que realmente não tem tomado grande ocupação dos pesquisadores. Mas realmente a data de 1693, da onde começam a contar esses 320 anos da fundação de Curitiba, é na verdade a fundação da Câmara Municipal de Curitiba. Ah, então essa foi a instalação do poder político na cidade dos vereadores, esses primeiros da primeira legisladores. Eleição. Exato, da primeira eleição do poder político instituído. Mas já havia o capitão mor na cidade, que era o Mateus Martins Leme, já havia a capela curada, que era o poder eclesiástico. Mateus Leme da rua Mateus Leme, que foi um dos primeiros povoadores de Curitiba, que era proprietário da gleba do Barigui, onde hoje é o Parque Barigui, era um pedaço da sesmaria dele. Junto com Baltazar Isso tudo está documentado? Isso está tudo documentado. Anteriormente a isso, porque Curitiba começa com o poder político oficialmente em 1668. Isso é anterior a essa data pseudo-oficial, né, oficial instituída, com a ereção do Pelourinho, a elevação do Pelourinho, que é a caracterização do poder político português naquele território, independente de onde seja. Então, oficialmente, os portugueses chegaram e começaram a instituir o seu mando em 1668. E para chegar a instituir o seu poder, já havia ter uma comunidade já instalada, já com poder instituído, para depois chegar ao poder português. Então, com certeza, Curitiba é muito mais antiga do que a gente tem essa certeza. O que será que aconteceu, então? Por que foram ignorados esses documentos mais antigos? Bom, ocorreu um processo histórico de conhecimento, de autoconhecimento da nossa história. Como o Paraná ficou por muito tempo sob a administração da comarca de Curitiba e Paranaguá, sob a administração da província de São Paulo, entre 1709 e 1853, que é o período que nós não tivemos autonomia até vir a emancipação política do Paraná, com uma lei imperial de número 704, nós perdemos muito da nossa identidade local, perdemos muito dos nossos nomes. Todos os nossos grandes expoentes teriam que ir a São Paulo para fazer política, até as nossas autoridades eclesiásticas. E nesse inteirinho nós perdemos grandes documentos, perdemos os intérpretes da nossa história. Nosso único intérprete da nossa história nessa época foi um português, né, que nasceu no Porto e foi radicado em Morretes. Foi um que tentou escrever um pouco da história durante o século XIX, só. Então, quando o Paraná tem de volta a sua autonomia política, em 1853, a gente começa a ter uma discussão da criação da identidade paranense, que até hoje não está totalmente coesa, completa, desenvolvida. Com que se baseou no documento da Câmara, da criação da Câmara Municipal. Havia, na época, documentos disponíveis que possam reforçar essa tese de que a data de aniversário seria anterior a Hoje a gente tem a data oficial de Curitiba, 29 de março de 1693, que é a data da fundação da Câmara Municipal, foi instituída pelo Romário Martins, que tinha que ter uma data ícone para começar a contar, para fazer a história da cidade, comemorar e ter o símbolo da cidade, né, junto com o brasão que tinha acabado de ser desenhado, etc. E nessa época ele não tinha grandes possibilidades de ter documentos em mãos. Então, Romário Martins, ele adota essa data como uma data principal. Só que hoje nós temos acesso a documentos. Eu mesmo visitei a Torre do Tombo, em Portugal, e colhi documentos que já mostram os campos de Queretiba, de Coritiba, de Coriatiba, Serra Acima de Pernagnave, Cananéia, Paranaguá, desde 1639. Nós temos um documento, que é o documento inicial da povoação de Curitiba, datada de 4 de julho de 1639, em que o rei de Portugal concede a gleba de Imbirigui, do Barigui, do Rio dos Mosquitos, a Mateus Luiz Grou. Né? Então, Mateus Luiz Grou, habitante da capitania de São Paulo, já estava aqui em 1639 povoando os campos de Coritiba com este nome. Então é impossível nós não falarmos que Curitiba tem no mínimo 374 anos e não 320. Rapaz, que confusão que isso vai fazer nos livros. Como é que faz agora, se quiser reparar ou tentar mudar? Ou você acha que é melhor deixar como está? Eu acho que é importante a gente relevar a nossa história. Porque a importância, Sandro, da gente mostrar a real idade de Curitiba é porque se nós falarmos que nós temos realmente 320 anos,
esses quase 50 anos que nós vamos apagar da história de Curitiba, e que existiam pessoas, existia uma história, nós vamos tirar a função civilizatória de Curitiba. Se nós tirarmos esse período de 1639 até 1693, como se Curitiba tivesse surgido há 320 anos atrás, e que não foi, nós vamos tirar de Curitiba o papel de ser a primeira cidade portuguesa fundada em território espanhol. Porque o Tratado de Tordesilhas passava bem rente ao litoral, fazendo que o Império Português fosse proprietário somente de uma pequena faixa litorânea e que todo o sertão brasileiro fosse território espanhol, como era de fato. Até o Tratado de Tordesilhas ser revogado pelo Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Madrid, o Tratado de Badajoz, mesmo no final do século XVII. E Curitiba era, então? Curitiba foi a primeira capela curada, foi o primeiro pelourinho erigido, fundado dentro do território espanhol. Portugal, sorrateiramente, fundou esta vila de Nossa Senhora da Luz, os Pinhais de Curitiba, dentro do território... Porque os espanhóis não haviam ocupado. Não haviam ocupado. Aí há uma outra questão, outra tese historiográfica para tentar justificar essa não ocupação com esse material humano espanhol. Porém, esse atraso da ocupação espanhola e esse apossamento português desse território espanhol foi o motivo principal para conseguirmos, nós, lusitanos, brasileiros, revogarmos o Tratado de Tordesilhas e o Brasil ter sua expansão territorial. Mato Grosso do Sul, Goiás, o Amazonas, o próprio Rio Grande do Sul só se tornaram brasileiros graças à revogação de Tordesilhas, que teve como papel principal a fundação de Curitiba, o embrenhamento das bandeiras curitibanas. Grande parte dos bandeirantes eram curitibanos. Quando você defende essa tese, como é que ficam os historiadores mais antigos que se basearam, interpretaram aqueles dados de Romário Martins, enfim? Bom, a grande parte da nossa história paranaense, ela é repetida, é uma questão de repetição. Porque os grandes autores, Cecília Maria Westphal, Altiva Pilate Baliana, ou Rui Wachowski, eles fizeram obras exponenciais nas suas épocas, décadas de 60 e 70. E de lá para cá, quase nada de livro didático do Paraná foi escrito. Somente em 2003, a coleção dos 150 anos do Sesc Centenário do Paraná. E tudo é copiado e repetido. Alguns historiadores, como o Alexandre Drabic, o Valério Herner Júnior, eu estou tentando começar a defender essas teses, nós mostramos documentos fidedignos, cópias fiéis de documentos portugueses que desmontam essa tese oficial. O que é grande questão, Sandro, é que as nossas escolas públicas e os nossos vestibulares não cobram história local. O dia que os vestibulares de fato cobrarem história local e obedecerem à lei municipal que institui isso, e as escolas tiverem um atrelamento de todas as matérias com a sua realidade local, como é na Europa, a gente vai ter a vontade, o talante dos alunos, dos estudantes, das famílias e saberem de onde elas vieram, porque elas estão aqui, mesmo aquelas que não têm origem paranaense, mas estão vivendo no Paraná. Agora, Gerard, algum político já se sensibilizou com essa tese e pensou em bancar? É uma empreitada que provavelmente vai conseguir também antipatia, né? Puxa, vai mexer naquilo que nós já estamos comemorando há tanto tempo. Tá? Alguém já... Olha, eu já tentei falar com vários políticos, até amigos nossos políticos. Com quem? O Rafael Greca é um deles. Rafael Greca é um querido amigo nosso, grande conhecedor da cidade. E o que ele acha disso? Ele acha legal, só que como ele foi o prefeito dos 300 anos de Curitiba, ia desmontar um pedaço, um mito, um ícone, né? Certo. E que de fato Curitiba tem 320 anos de poder legislativo, né? A primeira eleição de Curitiba. Agora, nós temos atas, nós temos correições, nós temos testamentos, nós temos ordens, nós temos mandatos de prisão, nós temos várias e N histórias, bandeiras que saíram de Curitiba para apossamento de terras ao sul, nós temos fundação de cidades que partiram nesse inteirinho de 1639 até 1693. Apagar essa história é tirar de Curitiba a sua função civilizatória, que nem São Paulo pode ter, que nem o Rio de Janeiro pode ter, que nem Recife pode ter, que nem Salvador pode ter, que somente nós, aqui no Sul, podemos nos ufanar disso. A quem caberia, então, a fundação da cidade? Há um nome, há alguém que você, nas suas pesquisas, você identificou como uma pessoa importante para esse começo? Pois então, a gente, quando começa a falar que Curitiba tem 320 anos, que foi fundada em 1693, o primeiro nome é o Mateus Leme, porque a população de Curitiba naquela época se mobilizou e levou uma petição ao Mateus Leme, dizendo que estava tendo muita criminalidade. Havia criminalidade em Curitiba naquela época, muita criminalidade, muito desarranjo social, e precisavam que ele, como sozinho, como Capitão Mor, que tinha... Curitiba nessa época, Sandro, ia do pé da serra, ali de 4 Barras, até Guarapuava. Tudo Gigante, isso era território imenso. Era enorme, era enorme.
O município de Curitiba, um pouco depois, no começo do século XVIII, tinha o tamanho de Portugal, o município de Curitiba. Até porque alguns pesquisadores, como o Drabic, não, o Francisco Filippac, nos diz que o território de Curitiba ia ali do berço de Campinas, onde hoje é São Paulo, até o Uruguai. Tudo isso foi o termo da comarca de Coritiba. Nós éramos gigantes, nós éramos, nessa época, 4 vezes maior do que o tamanho de Portugal. E apenas um capitão-mor para liderar tudo aquilo. E se não era o Matheus Leme, quem seria lá atrás? Nós podemos atribuir a fundação de Curitiba oficialmente ao Eleodoro Ébano Pereira. Ébano Pereira. Ao Ébano Pereira, que foi o primeiro ícone que veio em nome da coroa portuguesa instituir os poderes, através do Pelourinho, fazer as primeiras correições. Por quê? Para recolher os impostos. Porque o primeiro ouro descoberto no continente americano não foi no Canadá, não foi em Minas Gerais e não foi na Venezuela ou no Equador com algumas fontes, ou no Peru, nas beiras do Lago Titicaca. Não, foi em Paranaguá. O primeiro ouro descoberto no continente americano é paranaense, é Parnanguara. E, logicamente, foi isso que atraiu os portugueses a quererem o sul do Brasil. Até então, o sul não era importante. Pero Lopes de Souza, mais tarde, o Marquês de Cascais, o Conde de Monte Santo, que eram proprietários do território do Paraná, não tinham interesse porque aqui não tinham metais. Quando descobriram o ouro no continente a partir de Paranaguá, e era ouro de aluvião, nas barricas do rio Itupava e depois do rio Undiaquara, que dão nome aos caminhos que beiram, obviamente eles sabiam que se havia ouro de aluvião serra abaixo, havia as minas serra acima. Então ocuparam os campos de Curitiba. Vieram aqui e acharam ouro. Acharam ouro perto do rio Atuba, onde hoje é o Bairro Alto. Hoje não tem mais ouro. Ninguém adianta mais que... Exatamente, deixa claro isso. Não tem mais ouro. Senão vão começar a furar. A furar, não tem mais ouro em Curitiba. Mas até porque, Sandro, Curitiba foi realmente fundada no Bairro Alto e não na Praça Tiradentes. Ele falou Curitiba. Essa curiosidade é assunto para o nosso próximo bloco, depois do intervalo. A gente já volta. Outra conversa está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio da OTV o escritor e historiador Gerard Rajar. Gerard, se a polêmica da data já é complicada de mexer, o nome ainda gera confusão. Da onde veio o nome Curitiba? Tem tanta versão, qual a que você aceita mais? Primeiro, quais as que existem? Bom, é difícil sempre falar sobre isso porque a gente acaba ofendendo o pessoal do futebol, né? O pessoal dos coxa brancas. O que nós temos é baseado em documentos, né? O que há de documentos positivos que nos embasam sobre isso. Curitiba, como a gente tem ensinado desde pequeno, curi pinhão tiba muito, Curitiba muito pinhão. Não seria uma redundante chamar a cidade de Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais do muito pinhão? Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, dos Pinhais de muito pinhão, dos Pinhais e muito pinheiro. Então, obviamente, essa versão, ela cai por terra quando a gente acaba analisando que o nome era Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Coritiba, e não de Curitiba. Core, em tupi, é porco. Tiba é muito. Tuba, taíba, taúba, tuba. Corituba, muito porco. Coritiba, muito porco. Então, Curitiba é o local do muito porco, o local da muita comida, da muita abundância, da prosperidade. E assim eram que os indígenas do grupo G. Não tem tom pejorativo. Não tem tom, muito mesmo. Pelo contrário. É o nome que os indígenas davam a essa terra, a terra da abundância. Nunca, em algum lugar, os indígenas tinham descoberto tantos catetos, tanto porco, que esse porco do mato, como tinha em Curitiba, que esperavam as pinhas cair dos pinheirais, racharem, abrirem ao chão para comerem. E quando caíam as pinhas, os porcos, os catetos saíam do mato e eram fáceis de serem abatidos. Então, o nome é Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais do muito porco. E não há demérito nenhum em ser muito porco. E é tão interessante essa história dos porcos, Sandro, que nós analisando, em uma simples análise nas atas da Câmara Municipal de Curitiba, que é uma fonte primária interessantíssima da história da cidade, mostra a preocupação dos vereadores contra a invasão de porcos. Porque o núcleo central da cidade era aquelas 4 ou 5 quadras que ficavam eram selvagens, eram catetos mesmo. Eram catetos, eram porcos selvagens. E eles são terríveis. Comem tudo. E tem um temperamento, são nervosos. Nervosos. Já passei apuros. Já passou, bom, na tua vida jornalística deve ter
ter histórias aí. Bom, e o que acontece? Acontece que os vereadores tinham uma grande preocupação em eliminar esses porcos do termo, da vila, e deixá-los sempre no arraial, no rocio. Rocio era onde já caía a névoa, então já era longe do centro da cidade, que seria a cidade em si, o resto periferia, era mais a periferia. os campos, né, onde estavam as chácaras, etc. E havia N histórias da cidade ficar sem comida, ficar sem nenhum tipo de subsistência por conta dos porcos que comeram tudo. Ou invasões de porcos na cidade, que vinham em varas inteiras e acabavam varrendo a cidade. Então, quem deixasse um porco fugir de sua propriedade era multado pela Câmara. Documentado isso. Isso é documentado. Então, o nome da cidade é Coritiba, é muito porco. E em 1929, o Romário Martins, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, quis mudar o nome da cidade, e como havia muitos tipos de escrita Curitiba, Coriatuba, Coriatiba, Curitiba, acabou adotando um toponômio oficial de Curi, que de fato é pinhão, Tiba, Curitiba, muito pinhão, e acabou sendo perdido aquele nome vila ou cidade de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. De novo, eu vou repetir aquela pergunta. Essa tese também encontra muita resistência? Encontra muito, as pessoas não gostam de discutir isso. Agora, quem começou a suscitar isso foi um pesquisador chamado o Francisco Filipac, que escreveu o Dicionário de Toponômios do Paraná, e ele estudou por 30 anos, em todos os documentos possíveis, as grafias de Curitiba. E chegou a essa tese, né, que foi apoiada por outros historiadores, como o professor Valério Herner Júnior, que fez o prefácio desse livro, inclusive. Mas politicamente também não se interessa em Politicamente ninguém discute isso. Não. Agora é importante discutir isso, porque isso mostra a riqueza da cidade. E core, de fato, é porco, porque um dos xingamentos piores que existia para os tupis era chamar os europeus de core-i. I é pele, core porco. Quando virava a pele do porco, era branca como a pele do europeu. Então, core-i. Né? Porém, onde tinha comida, tinha abundância e tinha fartura. Curitiba é terra da fartura. E assim foi não só para os indígenas, para os lusitanos, para os espanhóis, mas também para todos nós imigrantes que viemos fazer Curitiba. Gerardo, você é jovem, o que despertou em você esse gosto pela história, especialmente pela história do Paraná? Bom, desde quando? De criança já começou desde isso? os 10 anos. É mesmo? É interessante porque... Já pesquisando? Já lendo. Eu comecei a ler muito cedo. Eu tive a sorte de ter uma mãe que que faleceu há 3 meses e me deu muito incentivo. Ela era professora? Era psicóloga. Era psicóloga. E essa coisa de ser filho de imigrantes árabes e estar aqui transplantado, nós fomos com todos, a maioria de nós fomos transplantados aqui para o Brasil, aqui para o Paraná. Eu tinha uma certa questão identitária, o que eu sou. E minha mãe me fomentou a querer saber o que era ser curitibano, o que era ser paranaense. E comecei a ler Davi Carneiro, comecei a ler Rocha Pombo, comecei a ler João Negrão. Isso já pequeno ainda? Pequeno. Eu com 10 anos já tinha lido a Viagem à Comarca de Curitiba de Saint-Hilaire, já tinha lido A Viagem de Dom Pedro II ao Paraná, do Davi Carneiro. E comecei a fazer amizade com alguns historiadores da época. E com 17 anos acabei conseguindo ser admitido no Instituto Histórico Geográfico do Paraná, onde eu tive um acesso ao acervo grande, aos boletins. Eu comecei então a tentar moldar essa coisa do que eu sou, aonde eu estou, e comecei a descobrir que ninguém tinha identidade paranaense e todos nós estávamos procurando cadê a identidade do paranaense, do curitibano. Isso pesa no aspecto psicológico do paranaense ou não? Pesa, porque se nós somos o 4º estado que mais gera riqueza, o 26º ao que recebe da União, é porque nos falta identidade. Porque estados menores do que nós recebem tudo isso. Para o gaúcho falar que a bombacha é um orgulho do gaúcho, que é o chimarrão é um orgulho gaúcho, sendo que o chimarrão, tal como a erva mate, a nossa é paranaense, e que eles se apropriaram em falar que o tropeirismo é do sul, sendo que o tropeirismo começou nos campos de Curitiba, em falar que todo o movimento do café que enriqueceu São Paulo começou por famílias paranaenses de Guarapuava e de Palmas, é porque nos falta motivos para nos orgulhar? Talvez não. Talvez nos falta divulgar esses motivos para nos mudar essa identidade e sabermos o que nós somos. Então isso nos pesa na hora de nós termos dinheiro da União, isso nos pesa na hora de cobrarmos. Nós somos, olha o tamanho que o Paraná é para ter apenas agora a 2ª Universidade Federal, quando Minas já tem 12. O aspecto regional, há quem diga que existem 3 Paranás, né? Um Paraná mais gaúcho, que fica no oeste e sudoeste, um Paraná mais curitibano, que vai até os Campos Gerais, e o Paraná mais paulista, que está lá do Rui pelo norte. Wachowski.
E aí, isso também ajuda, dificulta um pouco a não ter essa identidade única, como os gaúchos? Nós temos um processo, né? Nós temos um processo para criar, um processo antropológico para criarmos uma identidade. Se é bom, se é ruim, a gente não sabe, mas todos nós buscamos essa identidade, essa origem em comum. Como o Paraná é muito recente, veja, a maioria das cidades do interior do Paraná tem menos de 50 anos. Londrina tem um pouco mais de meio século, Maringá tal qual. Foz do Iguaçu até 1903 ainda era um território argentino praticamente, era uma fazenda argentina. Né? Então, tudo é muito recente no Paraná, por causa desse vazio humano que nós tivemos entre o século XVIII e XIX. Esse vazio humano de terem exterminado todos os indígenas do interior do Paraná, fez um atraso na colonização e depois questão de terras com Santa Catarina, com o Contestado. A história é muito vaga para tentar deixar sucinto, mas isso atrasou muito a nossa integração regional. Agora, o Rio Grande do Sul também é multifacetário como nós. O que os uniu foi o movimento do Lessa, do final do século XIX, começo do século XX, do gauchismo. E o Paraná teve o seu paranismo. Só que o paranismo parou com o modernismo na época do ribismo, do Manuel Ribas. E nós acabamos tendo uma adesão unitária do Estado Novo do Vargas, o que nos atrasou como paranaenses. Os gaúchos têm lá no norte do Rio Grande do Sul, é paranaense. Quem fundou a cidade de Santa Maria são bandeirantes coritibanos que saíram do Batel. Quem fundou Passo Fundo são bandeirantes coritibanos da região do Uberaba. Eles saíram para fazer empossamentos portugueses e fundaram aquelas câmaras municipais. O norte do Rio Grande do Sul é paranaense, é quase colônia nossa, e depois virou colônia italiana. O que os fez terem uma origem comum, um senso comum, um linguajar comum, foi o movimento gauchista. As roupas incomuns, a roupa do gaúcho nem é gaúcho. Segundo o Manolito de Ornelas, tem origem árabe. Ornelas é gaúcho, um antropólogo gaúcho, o maior deles. É uma roupa árabe, de origem espanhola. O linguajar deles é um linguajar dos motoneiros. Você vai arrumar uma confusão. E que é tudo documentado, é tudo científico. O que eles fizeram, o que é a glória dos gaúchos, foi ter unificado isso e ter feito disso uma identidade. Isso pode acontecer no Paraná? Isso vai acontecer no Paraná. O que nós estamos um pouco atrasados nessa discussão, e o que importa é que a academia pesquise cada vez mais, que os nossos historiadores pesquisem cada vez mais, que os professores de escola primária fomente os seus alunos a cada vez mais trabalharem a história da sua própria família, a trabalhar a história do seu bairro, a trabalhar a história da sua localidade, do seu distrito, da sua zona rural. É assim que se constrói uma história. Se nós vamos na Europa e vemos que cada esquina tem uma história, é porque alguém pesquisou e alguém deu significante àquele significado. E é que nós paranaenses temos que começar a fazer um pouco aqui. Isso tem que ser feito a partir da escola. Você é da família e da escola. Eu acho que a escola começa... A escola, ela não é somente um instrumento ideológico do Estado, que vai passar um conhecimento oficial. A escola também é um elemento agregador de conhecimento da comunidade. Em muitos países, como o Japão, a comunidade se reúne com os professores, com os próprios alunos, para deliberarem sobre o currículo. Os alunos dizem o que querem aprender. Eles deliberam as cargas horárias. Então, essa imposição aqui é um pouco necessário, né? Eu, como pedagogo, posso dizer que eu acho que é bem necessário. Agora, é importante essas atividades extracurriculares e mesmo curriculares que fomente a pesquisa partindo do próprio aluno. A professora que foi que fez uma das maiores biógrafas do Paraná, que foi a professora Maria Nicolas, ou Maria Nicolas, ela fazia as pesquisas dela com os alunos dela da escola primária. Alunos de 10, 11, 12 anos, dos anos iniciais do ensino fundamental, buscavam materiais de família, materiais dos seus antepassados, materiais de onde vieram, de que cidades vieram. Ela escreveu livros maravilhosos embasados nos documentos que os alunos traziam para ela. Então, é uma fonte inexorável de documentação. Começa pela escola. E a academia, as universidades, o poder público, os poderes municipais estarem com isso. Antes da saúde, antes da educação, antes da segurança pública vem a cultura. E a nossa própria cultura fez nós invertermos os papéis e colocar a cultura, que é a fonte de tudo isso, na última. As secretarias de cultura são os menores orçamentos. É ridículo. É ridículo nós, produtores, estarmos lutando para ter 1% do orçamento do Estado. Isso é ridículo. Nós devíamos ter no mínimo metade. Afinal, tudo vem da cultura. Tudo é cultura. Gerardo, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Tenho certeza que você aí de casa, que acompanha a Outra Conversa, também gostou. Se quiser rever, é só entrar em nosso site, otv.tv.br. Obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima Outra Conversa.
Exatamente, da primeira legisladores. eleição. Exato, da primeira eleição do poder político instituído. Mas já havia o capitão mor na cidade, que era o Matheus Martins Leme, já havia a capela curada, que era o poder eclesiástico. Matheus Leme, da rua Matheus Leme. Da rua Matheus Leme, que foi um dos primeiros povoadores de Curitiba, que era proprietário da gleba do Barigui, onde hoje é o Parque Barigui, era um pedaço da sesmaria dele, junto com o Baltazar Isso tudo está documentado? Isso está tudo documentado. Anteriormente a isso, porque Curitiba começa com o poder político oficialmente em 1668. Isso é anterior a essa data pseudo-oficial, né, oficial instituída, com a ereção do Pelourinho, a elevação do Pelourinho, que é a caracterização do poder político português naquele território, independente de onde seja. Então, oficialmente, os portugueses chegaram e começaram a instituir o seu mando em 1668. E para chegar a instituir o seu poder, nós perdemos grandes documentos, perdemos os intérpretes da nossa história. Nosso único intérprete da nossa história nessa época foi um português, né, que nasceu no Porto e foi radicado em Morretes. Foi um que tentou escrever um pouco da história durante o século XIX, só. Então, quando o Paraná tem de volta a sua autonomia política, em 1853, a gente começa a ter uma discussão da criação da identidade paranense, que até hoje não está totalmente coesa, completa, desenvolvida. Com que se baseou no documento da Câmara, da criação da Câmara Municipal. Havia, na época, documentos disponíveis que possam reforçar essa tese de que a data de aniversário seria anterior a Hoje a gente tem a data oficial de Curitiba, 29 de março de 1693, que é a data da fundação da Câmara Municipal, foi instituída pelo Romário Martins, que tinha que ter uma data ícone para começar a contar, para fazer a história da cidade, comemorar e ter o símbolo da cidade, né, junto com o brasão que tinha acabado de... Olá, assinante da OTV, bem-vindo à nossa outra conversa e eu começo o programa de hoje com uma pergunta. 2013 é o ano em que Curitiba está completando 320 anos? Há quem diga que não. Nosso entrevistado de hoje é historiador, escritor, Gerard Rajá. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Que história é essa de que a data do aniversário de Curitiba não é bem essa? Pois é, essa é uma discussão que já vem sido travada por alguns historiadores há alguns anos e que realmente não tem tomado grande ocupação dos pesquisadores. Mas realmente a data de 1693, da onde começam a contar esses 320 anos da fundação de Curitiba, é na verdade a fundação da Câmara Municipal de Curitiba. Ah, então essa foi a instalação do poder político na cidade dos vereadores. O poder já via ter uma comunidade já instalada, já com poder instituído, para depois chegar ao poder português. Então, com certeza, Curitiba é muito mais antiga do que a gente tem essa certeza. O que será que aconteceu, então? Por que foram ignorados esses documentos mais antigos? Bom, ocorreu um processo histórico de conhecimento, de autoconhecimento da nossa história. Como o Paraná ficou por muito tempo sob a administração da comarca de Curitiba e Paranaguá, sob a administração da província de São Paulo, entre 1709 e 1853, que é o período que nós não tivemos autonomia até vir a emancipação política do Paraná, com uma lei imperial de número 704, nós perdemos muito da nossa identidade local, perdemos muito dos nossos nomes. Todos os nossos grandes expoentes teriam que ir a São Paulo para fazer política, até as nossas autoridades eclesiásticas. E nesse inteirinho ser desenhado, etc. E nessa época ele não tinha grandes possibilidades de ter documentos em mãos. Então, Romário Martins, ele adota essa data como uma data principal. Só que hoje nós temos acesso a documentos. Eu mesmo visitei a Torre do Tombo, em Portugal, e colhi documentos que já mostram os campos de Queretiba, de Coritiba, de Coriatiba, Serra Acima de Pernagnava e Cananéia, Paranaguá, desde 1639. Nós temos um documento, que é o documento inicial da povoação de Curitiba, datada de 4 de julho de 1639, em que o rei de Portugal concede a gleba de Imbirigui, do Barigui, do Rio dos Mosquitos, a Matheus Luiz Grou. Né? Então, Matheus Luiz Grou, habitante da capitania de São Paulo, já estava aqui em 1639 povoando os campos de Coritiba com este nome. Então, é impossível nós não falarmos que Curitiba tem no mínimo 300